23ª lição de uns Requiano, 23. Lektion. Nesta lição vamos ver os primeiros verbos auxiliares, Helfsverb. Vamos ver dois deles, o verbo auxiliar gehen e o verbo auxiliar tun. Um verbo auxiliar é um verbo que desempenha uma função gramatical numa frase, acompanhando o verbo principal. Ele não possui um valor semântico, ou seja, ele não tem um sentido por si só, mas modifica o verbo principal. Quando uma frase tem um verbo auxiliar, ele sempre é o verbo conjugado. O verbo principal, por sua vez, aparece numa forma nominal. A forma nominal é um infinitivo ou um particípio, dependendo do verbo auxiliar usado. Em português, o verbo estar é um dos verbos auxiliares e com ele formamos, por exemplo, o presente progressivo, como em o cachorro está correndo. O verbo principal, correr, aqui está no gerúndio ou particípio presente. A função do verbo auxiliar aqui é formar o aspecto progressivo do verbo. Outro verbo auxiliar em português é o verbo ir, e podemos usá-lo com o verbo principal no infinitivo, como em o cachorro vai correr. A função do verbo auxiliar aqui é formar o tempo futuro do verbo. E como funcionam os verbos auxiliares em uns Requiano? Antes de apresentarmos o primeiro, vamos lembrar de novo as regras básicas sobre a ordem das palavras. O verbo é sempre o segundo elemento da frase. Seu complemento principal é o último elemento da frase. Quando o verbo está no infinitivo, o complemento vem antes dele. Der Mann guckt Television im Zimmer. Guckt é o segundo elemento. Im Zimmer é o último. No infinitivo teríamos im Zimmer gucken. Ver no quarto. Mas e se eu quisesse dizer ver televisão no quarto? Aí eu digo Television im Zimmer gucken. Todos os complementos de um verbo são colocados antes dele no infinitivo. O principal vem logo antes do verbo e os demais vão sendo empilhados mais e mais para antes. Vamos aumentar mais essa frase de exemplo e dizer Der Mann guckt Television mit seinen Kindern im Zimmer. O homem vê televisão com seus filhos no quarto. O infinitivo, ver televisão com seus filhos no quarto, fica Television mit seinen Kindern im Zimmer gucken. Pronto, já podemos passar para o nosso primeiro verbo auxiliar. Vamos começar com gehen, porque com ele podemos criar uma construção que pode ser traduzida ao pé da letra para o português e vai facilitar a compreensão da estrutura. O verbo gehen significa ir ou andar, como já aprendemos. Die Frau geht in den Zug. A mulher vai para dentro do trem, ou entra no trem. Mas podemos usá-lo com um infinitivo da mesma forma como fazemos em português. Por exemplo, em português podemos construir uma frase como eles vão comer. Ir aqui é um verbo auxiliar e o verbo principal está no infinitivo. Em uns Requiano, a gente pode traduzir a frase literalmente como Sie gehen essen. Perceba como gehen é o verbo que está sendo conjugado na frase. Então ele ocupa a segunda posição na frase, como todo verbo de frase afirmativa. Apesar de o verbo principal, o verbo que dá sentido à frase, ser essen, comer, ele está no infinitivo, então não está funcionando como verbo na frase. Percebe o que eu disse aqui? Essen é o verbo principal, e é ele que dá sentido à frase. O verbo auxiliar gehen só faz sentido com o verbo principal. O verbo principal, então, é o complemento principal do verbo auxiliar, e, portanto, precisa ficar no final da frase, respeitando a regra de sempre. Se eu for dizer, eles vão comer pizza, como organizo isso em uns Requiano? Nesse caso, pizza é o complemento principal do verbo comer, da mesma forma como comer é o complemento principal do verbo gehen. Mas como essen está no infinitivo, seu complemento principal vem antes dele, né? Essa é a regra do infinitivo. No infinitivo, o complemento vem antes do verbo. No verbo conjugado, o complemento vem ao final da frase. Então a construção fica Sie gehen Pizza essen. A expressão pizza essen é um infinitivo e funciona como um elemento só na frase, como vimos em vídeos passados. Inclusive, é por isso que o presente progressivo com om funciona mal com infinitivos que têm um complemento, já que ele rompe esse infinitivo. Se tentarmos dizer eles estão comendo pizza, a frase fica Sie sind Pizza am Essen, quebrando a construção infinitiva.
e é por isso que essa construção raramente aparece quando o infinitivo tem um complemento. Mas veja que em "Si quién pizza essa" não existe quebra nenhuma da construção do infinitivo. Pizza essa continua um bloquinho inteiro. Numa frase como "Si essa pizza", eles comem pizza, se extrairmos o infinitivo temos pizza essa, comer pizza. Já na frase "Si quién pizza essa", eles vão comer pizza, se extrairmos de novo o infinitivo temos pizza essa quién, ir comer pizza. Você sempre vai empilhando o infinitivo no final com o seu complemento antes, sendo que no verbo auxiliar esse complemento pode ser outro infinitivo com um complemento. Vamos entender então o que o verbo quién como auxiliar faz aqui. Como eu disse, podemos traduzir literalmente seu uso para o português. Du gehst dein Haar schneiden. Você vai cortar seu cabelo. Morgen gehen wir Zeug kaufen. Amanhã vamos comprar roupas. Essa construção então é o futuro? Sim, mas não todo o futuro. Diferente do português, onde a gente pode usar ir para fazer qualquer futuro, em unsriquiano o verbo gehen se refere exclusivamente a um futuro onde você vai até um lugar para fazer algo. Ele implica que você se desloca, que você anda, vai literalmente a um lugar. Você não pode dizer, por exemplo, amanhã eu vou ler o livro, se você está com o livro, usando a frase Morgen gehe ich das Buch lesen. Se você já está com o livro junto de você, se você está no mesmo lugar onde está o livro, você não vai para um lugar ler. A frase Morgen gehe ich das Buch lesen implica que amanhã você vai se deslocar até outro lugar onde está o livro e lê-lo lá. Se você for até uma biblioteca que tem um livro para lê-lo lá, aí sim você pode dizer Morgen gehe ich das Buch lesen. Da mesma forma, ao dizermos Meia gehen Pizza essa, fica implícito que a gente vai até um lugar comer pizza, como numa pizzaria. A gente não vai comer pizza em casa. Mas então, se eu não posso usar gehen para dizer que eu vou ler um livro que já está comigo, ou para comer algo em casa, como eu digo isso? Se a frase possui um advérbio que deixa claro que a ação é no futuro, você pode usar só o presente mesmo. É a forma mais comum de fazer isso. Morgen lese ich das Buch. Amanhã eu leio o livro. A gente pode fazer isso no português também, né? Então lembre-se, a construção de gehen mais infinitivo indica uma ação que vai ser feita após um deslocamento para um lugar. Vamos agora para o segundo verbo auxiliar dessa lição. Já deixa o seu joinha aí se essa primeira parte ficou clara para você. E se inscreve também, vai, não custa nada. Já vimos que o verbo tun geralmente significa pôr, colocar, como em Wir tun die Pizza in den Ofen. Colocamos a pizza no forno. Quando vamos usá-lo como verbo auxiliar, montamos a frase da mesma forma como fazemos usando gehen como verbo auxiliar, ou seja, colocando o verbo principal no infinitivo, como em Du tust essa. Só que aqui não podemos traduzir literalmente palavra por palavra como fizemos com o verbo gehen. Afinal, uma frase como você põe comer não faz sentido em português, né? O significado dessa frase geralmente é você está comendo. Ou seja, tun forma também um presente progressivo. Se o verbo tem um complemento, nada de estranho acontece. Du tust Fleisch essen. Você está comendo carne. Fleisch essen, comer carne, é o complemento do verbo auxiliar. Na frase Du tust Fleisch essen, todos os complementos seguem dispostos da forma adequada. O verbo em segunda posição e seu complemento, que aqui é o infinitivo, no final. E o infinitivo continua com seus próprios complementos logo antes dele, como tem que ser. É diferente do outro presente progressivo que vimos na aula passada, onde essa frase ficaria Du bist Fleisch am Essen, que quebra a ordem natural dos elementos por causa dessa preposição chata. A forma mais estável de fazer o presente progressivo sem deixar a frase caótica é, portanto, usando o verbo auxiliar tun, e não a construção com o verbo sin acompanhado de om. Mas nem tudo são flores nesse universo da gramática unsriquiana. Enquanto a construção com sin e om tem um sentido bem mais específico de um presente progressivo, a construção com tun tem mais usos. A frase Du tust Fleisch essen geralmente significa você está comendo carne, mas ela pode também significar você vai comer carne, ou você comerá carne.
indicando uma ação no futuro. No entanto, diferente de uma construção no futuro usando ken, que indica um deslocamento para outro lugar para fazer algo, a construção usando tun indica algo que pode acontecer no mesmo lugar onde o sujeito está no momento. Então, para dizer amanhã eu vou ler o livro, quando já estou com o livro, eu posso dizer moja tunis tas por lesa. E como saber se a construção com tun se refere ao presente progressivo ou ao futuro? Pelo contexto. Digamos que você está conversando com uns amigos e eles comentam algum acontecimento inesperado. Você pode perguntar, was du da jetzt machen? Nesse contexto, fica claro que você quer saber como eles vão responder a isso, o que eles vão fazer diante da situação. A tradução então seria, o que vocês vão fazer agora? Se, por outro lado, você liga para um amigo e quer saber o que ele está fazendo agora, você pode perguntar, was tust du machen? E pelo contexto, fica claro que você quer saber o que ele está fazendo no momento. A tradução então seria, o que você está fazendo? E ele poderia responder, por exemplo, ich tue mein Haar schneiden. Estou cortando meu cabelo. Mas você poderia também, sem problemas, falar todas essas frases usando o presente simples, já que o contexto deixaria claro que se refere ao que está sendo feito agora ou o que vai ser feito no futuro. Was macht er jetzt? Was machst du? Ich schneide mein Haar. No entanto, quando se trata do presente, o presente simples pode ter um sentido progressivo, contínuo ou habitual, enquanto o presente usando tun nunca tem um sentido habitual, mas sempre um sentido progressivo ou contínuo. Mas isso não quer dizer que o tun seja restrito a uma ação que está acontecendo neste momento. Ele pode se referir a uma ação que está em progresso, mesmo que não esteja sendo feita agora mesmo. Por exemplo, você pode usar o presente progressivo com tun para dizer qual é o curso que você faz na faculdade. Ich tue Geschichte studieren. Eu estou estudando História. Você não precisa estar nesse exato momento estudando o assunto, mas você está no meio do processo do início dos seus estudos e o final deles. Então você pode usar essa construção. Da mesma forma, você pode dizer, por exemplo, Wir tun das Buch lesen. Nós estamos lendo o livro. Para dizer que você começou a ler o livro, mas ainda não terminou. Mas não necessariamente está lendo o livro nesse exato momento. De fato, eu arrisco dizer que esse é um dos usos mais específicos dessa construção. Enquanto você pode dizer tanto Ich lese das Buch quanto Ich tue das Buch lesen, caso esteja lendo o livro agora, neste momento, quando você está se referindo ao fato de estar no meio do processo de começar e terminar, mesmo que nesse exato momento você não esteja fazendo a coisa, o uso do presente simples não soa bem. Ou seja, se você está conversando com alguém e quer dizer que está lendo o livro que te recomendaram, com o sentido de que você começou a ler o livro, mas não terminou ainda, o melhor é dizer Ich tue das Buch lesen sempre. Ich lese das Buch não consegue passar essa ideia de se estar no meio do percurso. Recapitulando então, o verbo auxiliar gehen indica o futuro quando o sujeito precisa ir, literalmente, até um lugar para fazer a coisa. Ich gehe schlafen. Vou dormir. Fica evidente que você vai caminhar até um lugar, tipo seu quarto, para dormir. Mas você não pode falar dessa forma caso já esteja na cama. Die Frau geht Gemüse kaufen. A mulher vai comprar legumes, hortaliças. Ela vai se deslocar até um lugar, um supermercado, uma feira. Ela ainda não está no lugar onde a ação vai ocorrer. O verbo auxiliar tun indica o presente progressivo. Ele se refere a algo que está acontecendo agora mesmo, neste instante, ou algo que está em andamento, que começou, mas não terminou ainda, mesmo que no momento esteja pausado, digamos assim. Er tut schlafen. Ele está dormindo. Aqui, muito provavelmente, a frase quer dizer que ele está dormindo neste exato momento. Ich tue ein Buch schreiben. Eu estou escrevendo um livro. Aqui, provavelmente, eu estou no processo de escrever um livro. Eu comecei a escrever o livro no passado, vou terminar de escrever no futuro, mas não preciso estar nesse exato momento formando palavras para compor o livro. Além disso, o tun também pode ser usado para indicar uma ação que vai ser feita no futuro, que ainda não começou, o que geralmente é entendido pelo contexto ou caso a frase tenha alguma expressão, como um advérbio que indique o futuro. É o caso, por exemplo, em Moja tun ich das machen. Amanhã eu vou fazer isso. Muito obrigado, como sempre, aos apoiadores do canal que contribuem para que eu consiga seguir trazendo conteúdo. Confira a campanha do Catarse e considere se tornar um apoiador também.
Por um valor bem pequeno, você pode ter direito a alguns benefícios que vão melhorar seu aprendizado de um Shikiano. Você também pode fazer doações espontâneas de qualquer valor via Pix. Aproveite e mande também sugestões do que você quer ver por aqui. Mesmo que você não tenha como contribuir financeiramente, você ainda pode apoiar o canal se inscrevendo, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Não custa nada. E dá uma olhada no meu Instagram também para ter acesso a conteúdo adicional. Até mais! Spawn!